perante o altar. Vejo humilde unção, vejo grande mover, sarando os corações, trazendo vida e poder. Vem hoje aqui, Senhor, vem encher este lugar, vem sobre nós, Santo Espírito, vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós, Espírito, vem sobre o povo que se uniu para sentir poder. Derrama teu amor, Espírito, manda teu fogo, toca nos olhos, nos faz enxergar tua glória aqui. É tempo de se consagrar, é tempo de se arrepender, tempo de se prostrar perante o altar. Vejo rio de unção, vejo grande mover, sarando os corações, trazendo vida e poder. Vem, Senhor, vem hoje aqui, Senhor, vem encher este lugar, vem sobre nós, Santo Espírito, vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós, Espírito, vem sobre o povo que se uniu para sentir poder. Derrama teu amor, Espírito, manda teu fogo vivo, toca nos olhos, nos faz enxergar tua glória aqui. Vem com teu poder, vem sobre nós, vem Espírito de Deus. Vem com teu poder, vem sobre nós, vem Espírito de Deus. Ó, vem Santo Espírito, com teu poder, Santo Espírito de Deus. Oh, vem, nosso Santo Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós, Espírito, vem sobre o povo para sentir poder. Derrama do teu olho sobre nós, Espírito. Manda do teu fogo. Toca nos olhos daqui. Aleluia. Aqueles que querem o Espírito Santo, levante as suas mãos aos céus. Aleluia. E começa a aplaudir muito forte em nome do Senhor neste momento. Aleluia. Porque o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio. E porque o Espírito Santo do Senhor está em nós, nós somos, aleluia, nesse dia mais do que vencedores no poder do nome de Jesus. Aleluia. 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 Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo neste momento. Que a paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor ao seu coração. Que Deus venha falar grandemente com você, que você receba essa palavra, que você seja fortalecido, seja renovado em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos em campanha, hoje é quinta-feira, hoje é o quarto dia da nossa campanha,
A campanha tem um tema: Abre as portas para mim, Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse seu coração, que você fechasse seus olhos neste momento e que juntos oremos e pedimos a bênção do Senhor para que o Senhor venha falar conosco. Feche os seus olhos neste momento, reúna a sua família agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, no nome de Jesus nós viemos te agradecer, Senhor, neste momento, porque, Senhor, não estamos juntos pessoalmente com os nossos irmãos, mas nós te louvamos porque através, Senhor, das redes sociais, nós podemos aqui transmitir a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que vai chegar aos corações do Teu povo. Espírito de Deus, eu te peço agora que o Senhor venha no nome de Jesus. Prepara cada coração para receber esta palavra. Em nome de Jesus, em cada lar, em cada casa, Senhor, que esta palavra for ministrada, que haja paz, que haja alegria, que haja cura, que haja bênção do Senhor, que os corações sejam renovados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Nós entregamos a direção nas Tuas mãos, que o Senhor venha falar conosco, assim nós oramos e nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de fazer uma reflexão com a igreja. Porque nós iniciamos o ano de 2020 com muita expectativa. Iniciamos o ano de 2020 com muita esperança de um ano melhor, já que os anos anteriores foram anos muito difíceis, muito trabalhosos. Nós iniciamos com o tema 2020, Ano da Superação. E nós vimos muitas pessoas escrevendo seus projetos de vida, e ali colocando seus sonhos, colocando seus projetos. As pessoas vinham diante do altar trazer ali as suas dificuldades, colocando ali diante do altar onde a igreja intercedia, onde a igreja orava e pedia a bênção do Senhor. Muitos sonhos, esperanças ali depositados no altar do Senhor. E no dia 5, a partir do dia 5 de janeiro ao dia 16, nós estivemos aqui fazendo uma campanha com esse tema, onde nós invocamos a bênção do Senhor para cada dia do ano. Nossos reverendos, os pastores auxiliares, vieram aqui e trouxeram a palavra de Deus como estratégia para que o povo vença a dificuldade, para que o povo vencesse as adversidades que estavam enfrentando. E durante os cultos, durante as ministrações, nós vimos aqui o povo se alegrando, nós vimos o povo se fortalecendo, né? Pessoas tendo seus sonhos ressuscitados, as esperanças sendo ressuscitadas. E após a campanha, todos estavam prontos para viver uma nova história. Nós vimos as pessoas se alegrando, as pessoas com um sorriso, uma esperança, porque um ano novo começava. E como o Senhor trouxe ao coração do nosso pastor um tema onde 2020 seria o ano da superação, o povo estava feliz, o povo estava esperançoso para que esse ano fosse um ano diferente, fosse um ano de uma nova história. E quando de repente, exatamente 2 meses depois que encerramos essa campanha, um gigante se levanta. Um gigante tão forte que afugentou o povo dentro das suas casas, impedindo até que o povo se reunisse nas igrejas. O gigante que veio sufocar a fé, a esperança. O gigante que veio para fechar as portas. E essa situação em que nós estamos vivendo hoje, esse momento de crise, esse momento difícil em que o mundo enfrenta, me faz lembrar de uma passagem bíblica, de uma passagem muito conhecida, onde o povo de Israel sofria na mão de Faraó, o povo era cativo no Egito, e Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. E Êxodo capítulo 33, versículo 1, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Êxodo capítulo 33, do versículo 1 ao 3, diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Nós vemos aqui que quando Deus tira o povo do Egito, da escravidão, ele chama Moisés e dá ordem que Moisés, juntamente com o povo, vai a essa terra que o Senhor preparou. E o Senhor ali diz
que enviaria um anjo para estivesse com ele, para que livrasse de todas as dificuldades, para que através da presença do Senhor eles vencessem e chegassem à terra prometida. Então Moisés sai com todo o povo do Egito a rumo à terra prometida. Irmãos, do Egito a Canaã, muitas dificuldades se levantariam, muitas lutas se levantariam, muitos problemas se levantariam durante essa caminhada. Do Egito até conquistar a vitória, do Egito até a terra prometida, muitos desafios se levantariam para o povo enfrentar. Glória a Deus. Mas Deus havia prometido que Deus seria com o povo e que Deus supriria todas as necessidades do povo. Nós vemos que nessa trajetória o povo teria que atravessar o deserto, um lugar muito improvável, um lugar onde as temperaturas são extremas. Durante o dia, o calor chega a 50 graus e durante a noite um frio que atinge os seus 10 graus abaixo de zero. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, está escrito que o Senhor, durante o dia, levantava uma coluna de nuvem para guiar o povo. E aquela nuvem trazia sombra, aquela nuvem trazia refrigério para que o povo não se queimasse, não sofresse ali com o calor daquele sol. E durante a noite o Senhor levantava uma coluna de fogo, o Senhor os guiava através daquela coluna de fogo. E também os aquecia nas noites frias do deserto. Irmãos, o deserto é um dos lugares mais improváveis do mundo, da face da terra. E mesmo no deserto o Senhor foi com o povo, mesmo no deserto o Senhor guiou o povo. A Bíblia diz que a roupa deles não se gastavam, o sapato dos seus pés não se gastavam, porque o Senhor ali supria as necessidades do seu povo. Um dado momento o povo tem fome, então Deus envia maná do céu para ali saciar a fome daquele povo. Durante a manhã, o Senhor trazia o pão do céu. Durante a tarde, o Senhor trazia carne, proteína para fortalecer o povo e assim eles avançarem na sua caminhada rumo à terra prometida. E quando tiveram sede, Êxodo capítulo 17, versículo 6, Deus dá uma ordem a Moisés que ele tocasse a rocha, porque dali sairia água para saciar a sede daquele povo, e assim o fez. Quando os inimigos se levantaram, quando os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus, Moisés diz a Josué para que fosse e enfrentasse aquele gigante, enfrentasse aquele inimigo, enquanto Moisés sobe ao monte para orar e clamar a Deus para a vitória. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 17, versículo 13, onde Josué lidera o exército, Moisés sobe ao monte para orar. Aquela ocasião em que Moisés levanta as mãos, enquanto as mãos de Moisés ficam levantadas, o povo vence, mas quando a mão se cansava, o povo perdia. O povo inimigo prevalecia. E na companhia de Moisés, Arão e Ur, levanta as suas mãos, senta ele numa pedra. E cada um de um lado segura, sustenta as tuas mãos, onde ali as mãos de Moisés permanecem levantadas. E o povo é vitorioso. Nós vemos aqui, queridos, que neste momento em que nós vivemos hoje, as igrejas fechadas, os compromissos precisando ser honrados, nós vemos aqui um grande líder que precisam de Arão, que precisam de Ur, precisam de você, sustentando os braços do nosso líder para que ele avance, para que o povo vença, para que ele saiba que ele não está sozinho. E assim Deus supria a necessidade do povo, todas as necessidades em que o povo enfrentava, Deus supria todas elas. Meus irmãos, e após muitas dificuldades, após um tempo caminhando no deserto, rumo à terra prometida, o povo e Moisés estão muito próximos da terra prometida, estão a um passo de receber a sua vitória, a um passo de conquistar uma moradia, porque quando eles saíram do Egito, eles não tinham onde morar. Quando eles saíram do Egito, eles saíram como peregrinos na terra, caminhando, montando acampamento durante todo o percurso em que faziam. E o que eles queriam era uma terra, um lugar para eles morar, para ali ter as suas famílias e ali as suas gerações. E é interessante que quando o povo ele está próximo de entrar na terra prometida, Deus dá uma ordem a Moisés, e Moisés ele comunica essa ordem para o povo, chamando 12 homens, representando as 12 tribos, e dá a seguinte ordem, para que esses 12 fossem à terra
e espiasse a terra. Eu gostaria de compartilhar com você, que você abrisse sua Bíblia em Números, capítulo número 13, versículo 17, vá um pouco à frente. Números, capítulo 13, versículo de número 17. Números, capítulo 13, glória a Deus. Versículo 17 a 20 diz assim: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede a terra, e vede o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se é arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então Deus convoca 12 homens e diz: olha, eu quero que vocês vão, subam a terra e espiem a terra. Olha se a terra é boa. Olha se a cidade não tem muros, ou se é fortificada. Me traga um relatório de como é essa terra. E a palavra do Senhor diz que esses homens foram então e a fizeram conforme as palavras de Moisés. E 40 dias depois, eles voltaram e trouxeram o relatório de tudo que eles viram. Trouxeram o relatório daquela terra, de como era aquela terra. E no versículo de número 27, do capítulo 13 de Números, eles dizem o seguinte, versículo 27. E contaram-lhes e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram daquela terra um cacho de uva, onde a Bíblia diz que 2 homens precisavam carregar. Trouxeram um relatório positivo. Falaram assim: ó Moisés, a terra é boa. Verdadeiramente a terra mana leite e mel, olha aqui o fruto que nós trouxemos. E apresentou este primeiro relatório a todo o povo. Imagina o povo olhando aquele fruto e dizendo entre si: verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente Deus nos tirou do Egito e preparou o melhor para nós. Verdadeiramente Deus não nos esqueceu. Verdadeiramente Deus preparou algo maravilhoso para nós. Essa é a primeira parte do relatório que aqueles homens disseram. Irmãos, diante daquela esperança, diante daquela fé, diante daquela expectativa, né, diante daquela alegria, um gigante se levanta. Um gigante se levanta, e essa é a segunda parte do relatório que aqueles homens contam a Moisés e todo o povo. Números capítulo 13, versículo 28 ao 33. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Números capítulo 13, versículo 28 a 33, diz assim: O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31 diz assim: Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos teus olhos. Nós vemos aqui que a segunda parte desse relatório foi um relatório negativo. A primeira parte trouxe esperança, trouxe expectativa,
A primeira parte do relatório encheu o coração de fé do povo, sabe? Porque o povo ali viu que verdadeiramente Deus que tinha os tirado do Egito. E não para deixá-los numa terra qualquer, não para simplesmente tirá-los do Egito e deixá-los largados, mas Deus preparou algo. Mas a segunda parte do relatório, meus irmãos, eles trazem um relatório negativo. A Bíblia diz aqui que espalharam um relatório negativo, dizendo, não podemos subir a essa terra, porque o povo é muito numeroso, o povo é muito forte. Ali tem gigantes. E essa segunda parte do relatório trouxe muito medo, trouxe muito desespero, trouxe muita angústia entre o povo. Imagina o povo naquela esperança, o povo naquela expectativa de herdar a promessa de Deus. E, de repente, surge esse relatório. Olha, não vai ser possível. Nós não vamos conseguir subir, porque o povo é muito poderoso. Esse gigante é muito forte. E no capítulo 14, irmãos, do versículo 1 em diante ao 5, nos mostra a situação que aquele povo ficou. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura. Números 14, do 1 ao 5. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se tivéssemos na terra do Egito, ou, se morrêssemos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Irmãos, diante de toda aquela alegria que o povo tinha, diante daquela expectativa, surge um gigante, se levanta um gigante. E aquele gigante trouxe desespero, aquele gigante trouxe medo, aquele gigante sufocou a fé, sufocou a esperança do povo, ao ponto do povo querer desistir, ao ponto do povo desanimar e disseram, era melhor se tivéssemos ficado no Egito. Porque o Senhor nos trouxe para cá, porque o Senhor nos tirou do Egito para morrer à espada. E eu, analisando esta palavra, esse desespero de um povo que, no momento, tem esperança, um povo que, no momento, tem fé, um povo que, no momento, tem projeto, um povo que, no momento, tem expectativa, tem sonhos. Em outro momento, o povo está desesperado. Em outro momento, o povo está amedrontado. Em outro momento, as portas se fecham para o povo, ao ponto de o povo querer desistir. E fazendo um paralelo com esta passagem, com os dias de hoje, em que nós estamos vivendo. É muito semelhante porque um gigante se levantou contra nós. Qual é o relatório que nós temos recebido hoje? Quando ligamos a televisão, quando olhamos nas redes sociais, qual é o relatório que nós temos recebido? Espalharam um relatório negativo. Olha, 2020 será um ano melhor. Olha, 2020 vai ser um ano da superação. 2020 vai ser um ano em que você vai superar as dificuldades que você tem enfrentado. 2020 vai ser um ano em que essa história vai mudar. Nós ouvimos isso, nós cremos nisso, a nossa esperança foi colocada nisso. Porque tanto sofrimento, eu cheguei a dizer que 2020 seria o ano em que o povo de Deus ia colher, pois foram tantas lutas, foi tantas batalhas, foram tantas pelejas, e o nosso coração, a nossa fé se apegou nessa esperança de que realmente 2020 nós iríamos viver um ano da virada, um ano de conquista, um ano de superação. Mas um gigante se levantou contra nós. Um gigante se levantou contra nós. Um gigante que veio trazer doença, um gigante que veio fechar empresas, um gigante que trouxe desemprego, um gigante que não permite que as pessoas se despeçam dos seus mortos, um gigante que abalou as estruturas de todo o nosso mundo. Irmãos, esse gigante que se levantou trouxe medo, trouxe desespero aos quatro cantos dessa terra, deixando as maiores autoridades mundiais impotentes sem saber o que fazer.
eu consigo traçar um paralelo entre o que o povo aqui de Israel estava vivendo com o que nós estamos vivendo. Porque nós também estávamos nessa esperança, nessa fé. Também estávamos nessa expectativa. Mas um gigante se levantou. O inimigo se levantou. Um desafio se levantou contra nós. E a grande pergunta que todos têm feito é: como vencer esse gigante? E como vencer as consequências que esse gigante tem causado? Como superar esse gigante? Porque esse gigante veio para fechar as portas, paralisar comércios fechados, empresas fechadas, igrejas fechadas, pessoas confinadas dentro da sua casa. E a grande pergunta em que todos têm feito é: como vencer esse gigante? Como superar esse gigante? E veja a resposta. Diante daquele alvoroço que estava ali no meio do povo de Israel, o povo querendo voltar para o Egito, o povo querendo levantar outro líder, o povo querendo desistir, veja a resposta para essa pergunta. Diante daquele alvoroço, irmãos, diante daquela situação adversa, diante daquele desespero, se levanta dois homens, Josué e Calebe. Eles trazem a resposta para essa pergunta, de como vencer o gigante, de como vencer a crise. Olha o que eles disseram em Números capítulo 14, versículo de 6 a 9. Preste atenção. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Versículo 9. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Josué e Calebe se levantam, meus irmãos, e o que me marca é a seguinte frase, do versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará. Se o Senhor se agradar de você, esse gigante vai tombar. Se o Senhor se agradar da cidade de Hortolândia, esse gigante vai cair por terra. Se o Senhor se agradar do estado de São Paulo, do Brasil, se o Senhor se agradar de todos os países do mundo, esse gigante vai cair. Irmãos, no meio daquele alvoroço, no meio daquele desespero, as pessoas não sabiam o que fazer. Dois homens se levantam e dizem assim: se o Senhor se agradar de nós, então esse gigante vai cair por terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje, irmãos, igreja, é se o Senhor tem se agradado de nós. Se o Senhor tem se agradado de mim. Quando Ele olha para mim. Se o Senhor, quando olha para você, o que Ele diz a seu respeito? O Senhor se agrada de você? O Senhor tem se agradado de você? Aqui é a resposta que Josué e Calebe traz ao povo para que vencesse aquele gigante. Irmãos, Deus tem promessas, preste atenção, Deus tem promessas para aqueles que obedecem. Deuteronômio 28, capítulo 1, abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28, o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. E será que se ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, olha só, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor o teu Deus. Olha, irmãos, versículo de número 7, o que diz. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus.
nós vemos que Deus tem promessas para aqueles que obedecem. Nós vemos aqui Josué e Caleb dizendo assim, olha, se o Senhor se agradar de nós vamos vencer. Se o Senhor se agradar de você, você vai vencer. Nós vemos aqui em Deuteronômio a palavra do Senhor dizendo ao teu povo, olha, se o meu povo guardar os meus mandamentos, se o meu povo me obedecer, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Todas essas bênçãos alcançarão vocês. E o inimigo que se levantou, esse gigante que se levantou, ele vai cair por terra. Ele vai se tombar diante de ti. Irmãos, nós vemos aqui em Josué que aqueles que não obedeceram ao Senhor, não se renderam ao Senhor, eles não possuíram, eles caminharam durante 40 anos sobre o deserto e não entraram na terra prometida. Muitos endurecem o coração, muitos ouvem a palavra do Senhor, muitos olham a situação do mundo, vê essa crise, vê essa praga que tomou conta da humanidade e ainda permanece com o coração endurecido. E a palavra do Senhor ela deixa bem clara que se nós agradarmos ao Senhor, que se nós obedecermos à voz do Senhor, que se nós nos rendermos ao Senhor, está escrito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu peço que este momento em que nós estamos passando é um momento de nos achegarmos a Deus, nos apegarmos a Deus. O que está escrito vai acontecer, irmãos, o que há de vir virá. Mas que o Senhor nos guarde, que o gigante não nos tire da presença, que o gigante não nos afaste da presença. Eu reuni com algumas pessoas na empresa e disse, nós estamos preparados para viver esses tempos de crise, nós estamos preparados para abrir a despensa e não encontrarmos alimento, nós estamos preparados para vermos tudo fechado. Os tempos estão remidos, os dias são maus, a humanidade ela se voltou para si mesmo, são amantes de si mesmo, como a palavra do Senhor nos declara. É momento de sensibilizarmos o nosso coração com relação aos acontecimentos, porque os acontecimentos de hoje anunciam a volta do Senhor. Muitas pessoas que receberam a promessa, muitas pessoas que estavam lá no Egito, andaram, peregrinaram sobre a terra, sobre o deserto, viram a mão de Deus, viram o mar se abrir, viram o maná cair do céu, viram prodígios e maravilhas, viram água saindo da rocha, viram a mão de Deus. Mas, quando o gigante se levantou, meus irmãos, eles endureceram o coração. Quando o gigante se levantou na vida deles, eles não acreditaram, eles não prosseguiram, eles sentiram saudade da vida que levavam lá no Egito. Eles entristeceram o coração de Deus porque não havia fé, porque era uma situação difícil. Olha, 12 pessoas foram espiar a terra. Dos 12, 2 falaram bem da terra e 10 falaram mal. 10 falaram assim, é impossível, nós não vamos conseguir, não é? E quantos de nós temos recebido relatórios negativos, irmãos? Quantos de nós temos dado de cara na porta, as portas estão fechadas em várias das áreas das nossas vidas? Quantos de nós? E esse exemplo deste povo me faz lembrar que muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo, diante do gigante, nós acabamos nos esquecendo de tudo que o Senhor já fez por nós, de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos colocou. O povo, depois de ter visto tudo que Deus havia feito, se levantou um gigante contra eles, eles se esqueceram, desanimaram, se entristeceram. O desespero tomou conta, a aflição tomou conta. A Bíblia diz aqui que eles choraram aquela noite, né? Versículo 14, capítulo 1, então, toda a congregação, levantaram a sua voz e chorou aquela mesma noite. Porque um grande gigante se levantou. E essas pessoas, meus irmãos, que não creram, elas peregrinaram por 40 anos, e não herdaram a terra prometida, não alcançaram os seus sonhos, não alcançaram os seus projetos, porque deixaram que o desespero, que o medo tomasse conta, ao ponto de sufocar essa fé. Porque essa é uma das características do gigante. Quando ele se levanta, ele vem para reprimir, para sufocar a fé, para sufocar a esperança do povo. Mas, após a morte de Moisés, Deus chama Josué. Ali em Josué, capítulo de número 1, gostaria que você abrisse a sua Bíblia.
um pouquinho à frente, Deuteronômio, Josué, capítulo de número 1. Então passaram-se 40 anos, Moisés morre. No capítulo de número 1, versículo de número 2, olha o que Deus diz para Josué. Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa ao Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus, ele chama Josué, porque Josué estava triste, porque Moisés havia morrido, o seu líder havia morrido, ele estava abatido. Então Deus, ele vem e chama Josué, Josué, se levanta, o meu servo é morto, levanta-te, passa o Jordão, você e o seu povo, porque vocês vão receber, eu vou entregar a terra para vocês, a qual prometi para Moisés. E Josué, ele se levanta, ele se posiciona, irmãos, diante da crise, diante do gigante. Josué se posiciona. Josué se coloca de pé. Você precisa se colocar de pé. Talvez você está aí dizendo, você não sabe da minha situação, eu acabei de perder o emprego. Talvez você está aí, você está dizendo, você não sabe a minha situação, eu estou com uma enfermidade, eu não consigo tratamento. Talvez você está aí dizendo que é fácil falar. E eu quero dizer para você, olhando para você, meu irmão, eu sei o que você está passando. A situação, ela afligiu a todos nós. O gigante afligiu a todos nós. Mas eu quero dizer para você, se levante. Assim como Deus, ele deu a ordem para Josué, Josué se levanta, fica de pé, não fica prostrado aí, se levanta, pega o povo e vai e possua a terra que eu entrego, que eu darei para vocês. Josué se levanta, meus irmãos, convoca o povo e transmite a palavra de Deus ao povo. Olha só o que diz no versículo de número 16, aí mesmo do capítulo de número 1. Olha só. Então, Josué aqui, ele comunica as palavras de Deus ao povo, e no versículo 16, olha só. Então responderam a Josué, o povo respondeu a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, onde quer que nos enviares, iremos. Olha a posição, olha a postura desse povo. Olha, aqui Deus dá uma ordem para que o povo avance. Deus dá uma ordem para que Josué avance, para que Josué marche. E Josué chama o povo e comunica para o povo, fala dizendo assim, olha, se levante, o Senhor disse que vai nos entregar. E o povo aqui toma a seguinte posição, tudo quanto nos ordenares faremos, e onde nos enviares iremos. O povo agora está com o coração confiante no Senhor. O povo se posiciona, irmão, em meio à crise. O gigante estava lá, o gigante ainda não foi vencido, o gigante ainda não tinha sido caído, mas o povo se posiciona, o povo se levanta, meu irmão. Minha irmã, se levante no nome de Jesus. Se levante. O Senhor não fala com pessoas caídas. O Senhor não fala com pessoas prostradas. O Senhor fala com aqueles que estão de pé. Por isso que o Senhor, ele diz para Josué, a primeira coisa, Josué, se levante. Fique de pé, porque eu sou contigo. Irmão, o Senhor é contigo no nome de Jesus. E quando Josué chama o povo na prontidão, o povo na prontidão fala, Josué, onde você for nós iremos, o que você falar nós faremos. E naquele momento, irmãos, o povo alegra o coração de Deus. E naquele momento Deus se alegra com a atitude do povo. Porque os seus antepassados murmuravam, os seus antepassados criticavam, os seus antepassados não criam que Deus poderia derrubar aquele gigante. E agora o povo se posiciona juntamente com Josué. E no capítulo de número 3, versículo de número 5, Josué diz assim, o povo, santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E quando o povo se rende ao Senhor, quando o povo se volta para o Senhor, irmãos, quando o povo ali, eles obedecem ao Senhor, olha só, o gigante cai. Quando o povo decidiu obedecer ao Senhor e buscar ao Senhor, o gigante caiu por terra. Eles venceram todos aqueles povos, todos os gigantes. Eles conquistaram Canaã. Eles ali
rodearam os muros de Jericó e os muros caíram e eles possuíram aquela terra no nome de Jesus. O povo recebeu a promessa, o povo recebeu a vitória. Se o Senhor se agradar de nós, essa é a pergunta que eu quero deixar para você pensar. Se o Senhor se agradar de mim, o que eu preciso fazer para que o Senhor se agrade de mim? Para encerrar, eu gostaria de ler uma passagem que o nosso pastor ele lê muito aqui, está escrito em 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Aqui Deus está falando com Salomão após o término da construção do templo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha só. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, olha o que o Senhor disse, então, somente então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa passagem aqui, o povo de Deus está sendo chamado, o povo de Deus está sendo convocado. Esse chamado aqui é para você, meu irmão. Está dizendo, se o meu povo, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama meu nome se humilhar, se orar e deixar, se converter dos seus maus caminhos, deixar as coisas erradas, deixar os prazeres deste mundo, deixar os deleites desse mundo, mas se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, Ele promete, Ele tem compromisso com a palavra dEle, Ele diz, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje, a terra precisa de cura. Hoje, a nossa terra precisa de cura. E através da nossa oração, através da nossa fé, através da nossa convicção em que Deus tem poder, está no controle de todas as coisas, através das nossas orações, o nosso clamor, Deus vai sarar a nossa terra, Deus vai sarar essa nação, irmãos. Mas que a mensagem que fica é o que o Josué, ele declara a todo o povo, quando ele diz, se o Senhor se agradar de nós, que o Senhor se agrade da sua vida, que o Senhor se agrade das suas atitudes, que o Senhor se agrade do seu tempo em que você dedique a Ele, que o Senhor se agrade de todos nós, para que Ele sare a nossa terra, para que Ele sare a nossa nação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus livre os seus familiares desse mal que está assolando a face da terra. Irmãos, o gigante vai cair por terra no nome de Jesus. O importante é que nós tomamos uma postura como Josué e Caleb, diante do gigante, diante da adversidade, diante do problema, se coloca de pé, diante da luta, fica de pé, porque Deus vai falar contigo. Não fique prostrado. O desemprego bateu a sua porta, a porta do emprego foi fechada, da saúde foi fechada, a situação está difícil, a porta da empresa foi fechada. Fique de pé, meu irmão. Se coloque de pé, porque o Senhor quer falar com você, o Senhor quer te usar. Nesse tempo de crise, o Senhor quer levantar um avivamento na sua casa, na sua vida, na sua família. O Senhor tem muito a fazer ainda nesta terra, o Senhor tem muitas vidas a salvar, e o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, mas o que nós podemos falar ou fazer se estivermos prostrados diante desse gigante? Por isso o Senhor nos convoca hoje, se coloque de pé. Por isso que o Senhor diz para nós hoje, se o Senhor se agradar de nós, então esse gigante vai cair por terra no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Guarde essa palavra no fundo do seu coração. Fique com essa palavra de fé, fique com essa palavra de esperança. Dedique a sua vida ao Senhor nesses tempos difíceis. Busque ao Senhor, porque em nome de Jesus nós vamos testemunhar. A nossa esperança é essa de que muitos testemunhos nós iríamos escrever. Muitas histórias nós iríamos escrever. E eu quero dizer para você que nós vamos escrever, porque a promessa do Senhor é que nós viveremos o melhor nessa terra. E não há gigante, não há doença, não há praga que vai alcançar e que vai frustrar os nossos sonhos, porque o Senhor é conosco, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, transmita essa mensagem aos seus parentes, aos seus amigos,
para que essa palavra traga fé, traga esperança, para que corações se convertam ao Senhor, porque essa é a palavra de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra de fé, de esperança, de fortalecimento que o Senhor traz para a nossa vida nessa noite. Deus, diante deste gigante que se levantou, muitos não sabem o que fazer, Deus. Muitas pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas não sabem, Senhor, o dia de amanhã. Muitas pessoas deixaram, Senhor, de receber a sua renda. Muitas pessoas, Senhor, estão em dificuldade. O governo sem saber o que fazer, Senhor. O governo brigando entre si, Senhor, não sabendo qual a decisão correta a ser tomada. Senhor, mas no meio desse desespero todo, no meio, Senhor, desta aflição que assola o nosso mundo, Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos levante como o Senhor levantou Josué e Calebe no meio daquele caos, e que haja, Senhor, em nossas bocas palavras de vida, que haja, Senhor, em nossas bocas palavra de esperança, Senhor, que possamos, Senhor, ser usados, Senhor, para levar o Teu Evangelho, para levar, Senhor, esperança, levar fé às pessoas que estão em desespero. Senhor, que nós não viemos nos prostrar diante desse gigante, como muitos se prostraram aqui, Senhor, nos tempos de Moisés, muitos se prostraram diante desse gigante e não receberam a vitória. Mas que todos que ouviram esta palavra, todos que estão recebendo esta oração, sejam fortalecidos e não se prostrem diante deste gigante. Senhor, que a nossa fé não seja abalada, que os nossos sonhos não sejam frustrados. Senhor, que as portas, Senhor, que esse gigante veio fechar, aleluia, nós sabemos que o Senhor tem o poder para abrir as portas, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, aleluia. Senhor, eu peço agora que o Senhor ministre a Tua bênção sobre cada lar, Senhor, onde essa mensagem está chegando, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê força, que o Senhor dê, Senhor, aleluia, fé e esperança, que o Senhor acrescente, Senhor, em nome de Jesus, em cada vida, esta fé, para vencermos esse gigante e recebermos a nossa promessa, que os nossos sonhos, que as nossas esperanças não sejam sufocadas por esse gigante, que quando deitarmos na nossa cama, que quando esse pai de família, Senhor, que perdeu o emprego, que quando essa mãe de família, Senhor, que não sabe como vai ser o dia de amanhã, colocar a cabeça no travesseiro, que eles possam repousar em paz, na Tua paz, e que a paz que excede todo entendimento, estejam com todos no nome de Jesus. Receba essa bênção sobre a sua vida, coloque a mão sobre a sua cabeça. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém.